WhatsApp, e inúmeras pessoas, eu sei que muitas vezes, quando você tem um grupo de WhatsApp, com tanta gente igual a gente está tendo, a turma fica receosa de fazer perguntas, mas o que a gente quer criar realmente é esse ambiente de bater papo, de trazer vocês, e nas próximas semanas, nos próximos 14 dias, é uma promessa do Thiago da Hello, que todos os dias eu vou munir vocês com vídeos do nosso grupo de WhatsApp, de diferentes programas do grupo ICA, e a gente poder entender um pouco mais dos critérios de aceitação, imigração e tudo mais. E passo a palavra aqui para a Amanda. Obrigada, Ti. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de onde o pessoal está hoje. Eu estava com o time da Hello semana passada lá no Brasil, agora estou com o time da Hello aqui na Austrália. Então, isso também é uma coisa muito legal, né, gente? Vocês terem o respaldo de uma agência que está aí nos dois lugares, consegue auxiliar os estudantes, tanto lá na vinda, quanto aqui na chegada. Então, mais uma vez, Ti, muito obrigada pelo convite. E eu acho que vai ser um bate-papo super legal para a gente poder estar explicando para os estudantes que, antigamente, existia um mito de que estudar um curso de graduação no exterior era muito caro, não era viabilizado de uma maneira tranquila, e a gente está literalmente aqui para mostrar que não. A gente consegue fazer isso, né? De uma maneira simples, de uma maneira correta e com um planejamento bacana também. Eu acho que a gente tem que ter dimensão aqui, contar um pouco da história para as pessoas sempre, sabe, Amanda? Evanildo, que você tinha falado, que foi o primeiro a dar um oi, Elisa? Ednildo. Ednildo, né? Diretamente de Pernambuco. Oi, Ednildo. Eu gosto sempre de pegar uma pessoa para a gente contar um pouco e conversar. Eu vou conversar com você hoje, tá, Ednildo? Ednildo, na Austrália tem um programa de visto estudante, que é um programa dos mais famosos do mundo, que volta e meia sofre alterações, mas o que a Austrália sempre teve de foco, muitas pessoas, às vezes as pessoas não entendem, são os programas de higher education, né, Amanda? Sim. Então a gente tem aquela dimensão, aquela visão do brasileiro, que as pessoas vêm para a Austrália para estudar inglês. Não! Dos três setores, que é inglês, higher education e curso vocacional técnico, qual é o setor que tem disparado mais pessoas, Amanda? Não tem nem como comparar, né? É o higher education. Assim, é uma dimensão... não tem nem como comparar. É muito mais estudante que faz higher education do que estudante que faz vocacional e curso de inglês. Então, o foco do país sempre foi o higher education. Mas eu acho que a gente notou nessa última década uma mudança do perfil do estudante um pouquinho mais para a Latinoamérica e focando principalmente na Colômbia e no Brasil. Por que, Amanda? Eu acho que, assim, Ti, a questão da educação, tanto no Brasil quanto aqui na Austrália, a gente tem muitas similaridades, né? E o brasileiro, o latino em geral, né? O colombiano, o brasileiro, eu acho que a gente se adapta de uma forma mais fácil também. A gente está muito acostumado no Brasil a fazer o quê? Você vai trabalhar de manhã e de tarde, você vai estudar à noite, né? Em sua grande maioria, quando você está fazendo faculdade. Aqui na Austrália também existe essa mesma possibilidade. Então, assim, a Austrália está tentando trazer os estudantes latino-americanos, né? Brasil, Colômbia, México, Chile, enfim, todo mundo. Uma, porque a gente tem altas qualificações, que é o que a Austrália está buscando, né? A gente, em sua grande maioria, já fez um bacharelado, talvez no Brasil, e vai vir para cá fazer um mestrado ou uma pós-graduação, né? Ou um mestrado na área de pesquisa, que também é muito popular, porque a gente sabe disso. Depois a gente explica um pouquinho os motivos. A diferença. Exatamente. Mas mais do que nada, é porque a gente é altamente qualificado. E eu acho que a gente tem também as habilidades que o país precisa, né? Nós interagimos na aula, a gente faz perguntas para o professor, a gente faz amizade com os colegas, e também é importante notar que nos critérios de avaliação do nível de qualidade dos provedores é o mix de nacionalidades. Exato. Então, como a gente tem uma demanda muito grande de pessoas que estão mais próximas da Austrália, que são países desse lado do mundo, então a gente pode citar alguns, como por exemplo, Índia, o maior país do mundo, Nepal, a gente pode citar o Paquistão, a gente pode citar Filipinas, todos esses países mandam muitos estudantes para cá. Então, quando você tem um estudante brasileiro, fala assim, opa, que bom, porque ele vai agitar a turma, vai fazer... e vai deixar o mix de nacionalidade um pouco mais interessante. Bom, eu acho que é isso, né, Amanda? Vamos começar do início. O que a gente tem aqui para os estudantes para a gente oferecer hoje? Eu acho que a gente já tem uma pergunta, talvez. Já temos uma pergunta, com certeza. Bom, o Ednildo respondeu, I'm here. Pelo visto, Ednildo tem já um nível de inglês bacana. Bora! Para começar o mestrado dele. E a Monize, ela perguntou, mestrado é indicado para quem tem apenas tecnólogo em gestão financeira? Tenho 7 anos de experiência em Tax e Tax Technology.
Já moro em país de língua inglesa. Tenho dúvidas se estarei pronta para um mestrado. Essa foi a principal dúvida também dos requisitos, né, pessoal? No nosso grupo de Eu acho que é importante, obrigada, Isa, eu acho que é importante... Monize. Moniz. Obrigado, Moniz, também pela pergunta. Vai mandando pergunta aí. Eu acho que é importante a gente explicar para o pessoal como é que funciona esses níveis de Australian Qualification Framework que a gente tem aqui, para o pessoal entender um pouquinho do que a gente está falando. Bom, pessoal, eu imagino que vocês estejam aí na tela de vocês agora com um slide bem colorido, mostrando o que é o AQF, tá? Australian Qualification Framework. Então, o que a gente está falando? Você pegou na internet. Eu fiz. Você é louco? Olha esse Thiago me botando aqui no spotlight, no meio da nossa live. Era só o que me faltava. Vamos lá. Por que a gente frisa muito sobre o AQF hoje aqui na Austrália, tá, pessoal? Porque a Austrália, como a gente estava falando antes, quer profissionais qualificados e quer que os profissionais, então, também se qualifiquem. Se eles ainda não têm, né, se eles ainda não estão no meio de trabalho, se eles ainda estão pensando no início da carreira de estudos deles, né, aqui na Austrália. Então, o que acontece? Hoje, a Austrália é dividida em 3 setores, né? O ELICUS, que são os cursos de inglês, os cursos vocacionais, que daí a gente está olhando aí dentro dessa tabelinha, ali do número 1 até o número 6 para 7 ali, ó, tá? E depois disso para cima, a gente está falando o quê? De cursos de especialização, mestrado, doutorado, ou seja, higher education, né? O ensino superior aqui na Austrália. Então, quando a gente fala em curso VET, a gente tem ali certificados 1 até o diploma, Advanced Diploma. Depois a gente tem o quê? Um curso de bacharel. Depois disso, a gente tem os Graduate Diplomas e Graduate Certificates e depois o mestrado e doutorado. A Austrália não gosta, né, digamos assim, que os estudantes façam o que a gente chama de downgrade, ou seja, você já tem um mestrado e daí você vai falar, não, mas espera aí, eu queria fazer um certificado 3. Tem que ter uma explicação. Muito lógico. E o que a gente vê de explicação lógica? Por exemplo, uma mudança de carreira total. Que aí, por exemplo, você vai fazer um curso de pintura que só tem certificado 3. Exatamente. Não tem como fazer o bacharelado. Exatamente, um curso de pintura. Toda a área do trade, na verdade, né, a gente precisa fazer os cursos de certificado porque eles são pré-requisitos. Então, isso é plausível e a gente consegue justificar de uma forma tranquila. Agora, o estudante que já tem aí um bacharelado, alguma coisa, para ele começar a voltar hoje em dia, a Austrália já não tem mais possibilidades tão tranquilas antigamente. Né? Então, assim, quando você fala Monize, né? Monize, Monize, quando você fala um tecnólogo, o que acontece? A Austrália tem um site que chama NUSA, se eu não estou enganada, onde a gente vê a qualificação de equivalência do seu curso aqui na Austrália. E aí eu já vou te pedir para você fazer um favor. Você vai mandar depois no nosso grupo de WhatsApp. Você vai falar assim, pessoal, não esquece de mim, a gente não vai esquecer de você, mas só para movimentar ali também, a gente não esquecer. Porque eu faço os subsídios desse site e eu vou verificar os níveis de qualificação para você já poder ficar tranquilo. Aí continua. O tecnólogo, ele pode, de vez em quando, ser considerado ou uma associate degree ou um diploma. 6 ou 5. Exato. Se a gente estiver falando em 6, o que acontece? Para ela fazer um mestrado, ela vai fazer o que antes? Um Graduate Certificate, um Graduate Diploma, vai qualificar naquele primeiro ano de mestrado e faz o segundo ano de mestrado depois e tranquilo, não tem problema. Mas o mestrado são 2 anos de duração. Se eu fizer esse pacote de 2 etapas, aumenta o tempo de duração? Não. Então não tem problema. Não tem. Então essa é a solução que resolve o problema da polícia. Exatamente. Mas ela tem que fazer um bacharelado, uma pessoa com tecnólogo, 7 anos de experiência de técnica, que mora tem que fazer um bacharelado? Pela qualificação dela, com a experiência, muito provavelmente não. A gente consegue fazer a acreditação disso tudo. E vai ser legal, porque normalmente o pessoal do bacharelado tende a ser pessoas mais novas e com menos experiência de vida. Então, no mestrado, você tende a ter uma experiência muito mais interessante para quem tem esse seu background, entendeu? Então, assim, eu acho que... Tranquilo? Beleza, mano? Se você tem tanto tempo de experiência na área, E como tecnólogo, talvez a gente pode trabalhar um pacote de aceitação sua para um mestrado, o que a gente faz muitas vezes. Muitas vezes. É bem normal. O tecnólogo do Brasil, ele é super normal de a gente trabalhar aqui, você não está sozinha nessa, e eu acho que a diferença que a gente tem que avaliar se vai ser level 6 ou 5, você vai contar com o suporte do time da Hello, porque a gente também sempre calcula isso quando a gente está fazendo os processos de imigração dos alunos. Exato. Então, a gente tem acesso a esse sistema
Fantástico. Amanda, agora vamos pensar aqui. Quais são os principais, né, produtos, os principais cursos, os principais provedores que a gente vai trabalhar aqui hoje, que a gente tem ali no ICA Group? Bom, dentro da ACA, a gente trabalha com 4 pilares, mas hoje a gente vai estar focando o quê? No Higher Education, onde a gente está com várias bolsas de estudo. Ótimo. Mas só para o pessoal entender, a gente tem uma escola de inglês que chama ELSIS. E essa escola de inglês, ela está dentro das universidades, tá, pessoal? O que isso significa? Amanda, por exemplo, no caso da Muniz, ela já mora no exterior, ela já fala inglês. Já deve ter inglês. Ela não precisa fazer o inglês para vir fazer o mestrado na Austrália. Mas talvez o nosso amigo lá de Pernambuco, talvez ele ainda não tenha o nível mínimo, que é a solicitação para o quê? Para ele fazer o entry requirement do nosso mestrado. Com isso, ele vai fazer uma prova de inglês. Passando ou não passando na prova, a gente indica mais 5 semanas, 10 semanas, 15 semanas de inglês acadêmico dentro da universidade e depois ele já está pronto aí para seguir o caminho dele. Tá, ótimo. Então, para eu iniciar meu programa, eu tenho que avaliar minha qualificação, para a gente ter um raciocínio, linha de raciocínio lógico. Eu tenho que avaliar minha qualificação e eu tenho que avaliar o meu nível de inglês. Qual que é o custo de avaliar minha qualificação e avaliar o meu curso de inglês? O inglês é zero. Então, a gente não paga nada para fazer um teste da escola. Nada. Então, a tranquilidade que a gente tem é que se você está na dúvida, você tem que submeter a sua matrícula, que não é vinculante, você pode rasgar ela, depois fazer um aviãozinho com ela, se você não quiser, mas é com ela que a gente solicita um teste de inglês, que demora quanto tempo para ele ser feito, mais ou menos? O teste em si, o estudante vai fazer em 2 etapas, a etapa escrita e a etapa de speaking, que a gente fala, né, que é o interview, e vai levar no máximo 50, 60 minutos, não mais do que isso. Os nossos professores vão avaliar e voltar para o time da Hello ou para o estudante em até 24 horas. Não, brilhante. E para a gente ficar reforçando aqui para o pessoal o tempo todo, por que a gente está tendo essa live, esse webinar hoje? A gente está oferecendo o que para essas pessoas que estão de noite batendo papo com a gente aqui enquanto elas poderiam estar dormindo? Bolsas de 50% de desconto para os estudantes brasileiros estarem vindo para a Austrália fazer seus mestrados. Tá, mas é 50% para quando? Eu posso começar em 2027, 2028? Eu posso começar em qualquer intake agora de 2024, que ainda dá tempo, porque a gente tem setembro, novembro, dezembro. Perfeito. Ou para começar quando? Fevereiro e junho. Tá, então, pessoal, vamos parar o que vocês estão fazendo aqui agora, porque a gente já tem algumas lições desse webinar, né, Isa? A gente já tem a lição do critério de entrada, que tem um diferentes níveis de qualificação daqui da Austrália. Então, se você não fez faculdade, não fez tecnólogo, provavelmente você vai ter que fazer um bacharelado. Se você já tem uma faculdade, um tecnólogo, ou você vai fazer um mestrado, ou uma pós com um mestrado. E o que a gente tem que entender é o seguinte: há muitos anos a gente não vê uma instituição oferecendo uma bolsa de estudo de 50%. Para eu não falar mentira para vocês, eu vou lembrar de um provedor que ofereceu bolsa de 50% assim, nesse volume. Isso tem 10 anos, 9 anos que esse provedor ofereceu isso. Tem uma universidade depois que cresceu também, que é um competidor do grupo ICA, tá? Agora, o que acontece? Eles ofereceram aquilo, as pessoas achavam que ia oferecer sempre, ofereceram aquilo um ano, nunca mais. E por que o ICA Grupo está fazendo essa bolsa tão agressiva? Amanda, a pessoa tem que entender para não ficar desconfiada. Claro, não tem problema nenhum. Exatamente pelos motivos que a gente começou a live antes. Trazer profissionais qualificados para a Austrália, né? E essa bolsa está aberta para brasileiros. Mas por que para brasileiro? Porque a gente quer fomentar o estudante brasileiro a vir para cá, porque hoje, lá no início, a gente já falou sobre isso. O estudante ele ainda tem muito aquela visão de que não é possível fazer nada na Austrália. A Austrália é longe, só tem canguru, só tem koala. Temos também, pessoal, mas temos bolsas de 50% para a galera vir para cá de uma maneira o quê? Planejada, fácil, bem mais acessível e o quê? Com o melhor suporte que vocês vão poder ter, pessoal. Algumas coisas que a galera não sabe, mas, por exemplo, o Wi-Fi foi inventado aqui, né? Tem o que mais? O Google Maps também não foi aqui? Eu sei que teve a vacina daquela última pandemia da gripe suína, aviária. Isso, várias vacinas. Então, assim, a Austrália é pioneira em pesquisa e educação há muitos e muitos anos. A gente, no Brasil, a gente só não fomenta isso muito. Por quê? Porque a gente tem vários outros países perto da gente. Claro. A gente tem o Canadá, tem os Estados Unidos e tudo mais. Mas a Austrália é pioneira em pesquisa, em educação de qualidade. Então, a gente quer trazer um estudante brasileiro para cá para estar fomentando esse mercado, justamente para melhorar a mix de nacionalidades. E para quê? A gente está conseguindo depois, se for o caso de voltar para o Brasil, uma qualificação lá em cima.
para tudo. A gente vai ter alguma dúvida, e depois que eu pegar essa dúvida aqui, nós vamos falar se voltar para o Brasil, que eu vou explicar para vocês o caminho se você voltar para o Brasil na sua carreira, e vou explicar para vocês também começar a pincelar o caminho que, se vocês quiserem migrar para a Austrália, porque nós enchemos por ano aqui 3 Maracanãs lotados de novas pessoas que obtêm residência permanente, e a gente vai ensinar aqui para vocês. A pergunta é exatamente sobre isso, Tiago. A Daniele Padilha perguntou: vocês fazem uma orientação de qual mestrado escolher, focando na residência permanente no futuro? Sou bacharel em Direito, com 10 anos de experiência, e gostaria de fazer um mestrado em alguma área afim e que esteja presente na lista de ocupação para imigrar no futuro. Olha só. Vai advogada. Essa pessoa maravilhosa que vocês não estão vendo, advogada. Temos uma advogada aqui também. Você não é advogada? Não, eu sou relações públicas. Temos uma relação pública e um atleta de handball. Verdade. Bom, vamos falar a verdade aqui. Sim, a gente faz. Nós temos, né, Hello Austrália, nós temos a empresa Hello Migration, que a gente foca no PEP migratório dos alunos. E nós temos um time aí no Brasil, que também é o time da Hello Study, que trata os estudantes, né, dessa vida para cá. Por que esse evento é o primeiro evento na história da Hello aí, em quase 20 anos, que está sendo organizado pela equipe daqui da Austrália? É porque nós somos especialistas em residência e aplicação de vistos de trabalho. E nós sabemos que a pessoa que quer colocar essa quantia vultuosa de dinheiro na educação, normalmente ela quer ter, no mínimo, a oportunidade de poder trabalhar aqui na Austrália. Já trazendo um pouco do seu caso aqui, né, são informações generalistas, apenas como disclaimer, como você é uma excelente advogada deve saber. Em direito, a gente pode fazer programas de direito para você ser reconhecido como advogada aqui na Austrália. Só que essas universidades, elas têm um custo muito exorbitante. A gente está falando de mais de $100.000 o programa. Sendo que a gente pode pensar aqui, dentro do PCA, alternativas que vão ser movimentos laterais de carreira que você vai fazer. Trago advogados muito para a parte de tax. Então, se você faz um mestrado de contabilidade, a gente pode trazer você um pouco para a área de tax. Aqui a gente tem as Big Four, né, Deloitte, KPMG, Ernst Young, que sponsoram muito, tem muito caminho migratório para isso. Para as pessoas da área de direito também, a gente está vendo uma tendência muito legal para a área de cybersecurity, na área de information technology, e a gente pode também discutir até se você pode ser uma management consultant através do MBA, que já é um caminho um pouquinho mais complicado. Mas sim, e nos próximos dias, igual prometi para vocês no grupo de WhatsApp, nós vamos sim organizar isso para vocês. E se você tiver esse interesse em se matricular no programa, assim que você obter sua carta de oferta, se você se matricular no programa, antes de você pagar, com certeza, eu, Thiago, agente de migração da Hello, me disponho a bater um papo com você sem custo, para você não tomar uma decisão que não seja assertiva, tá bom? Pegando um pouco o gancho, a Monize perguntou se a gente ajuda no Skill Assessment, como a Hello Migration tem sim. Sim, a gente ajuda no Skills Assessment. Pergunta para ela, por favor, qual que é a área do Skills Assessment dela, que a gente já responde lá para frente, tá? Perfeito. E a Gabriela, todos nós podemos ganhar essa bolsa de 50%? Ou isso depende de notas da última graduação, ou então da nota do teste de inglês, como o IELTS? Na verdade, sim, todo mundo qualifica para essa bolsa se passar nos Entry Requirements. O que seriam esses Entry Requirements? Obviamente, ter aí, então, um tecnólogo ou um bacharel, passou no curso, né? Não é, eu fiz X matérias, não. Você é graduado, você tem um tecnólogo, você é um bacharel, você tem um nível de inglês, e se você não tiver, você vai fazer o inglês, você se compromete em fazer esse inglês antes de iniciar o seu mestrado, né? E daí também a questão toda da experiência, né, Ti, que é muito importante a gente falar sobre isso. Muita gente me pergunta, Amanda, eu preciso ter milhões de anos de experiência? Não, você não precisa. Mas a gente precisa ter noção do seu currículo, do que você já fez antes, né? Amanda, mas eu terminei meu bacharel, agora eu quero fazer um mestrado fora. Não tem experiência nenhuma. Se você tiver o seu certificado, o seu bacharel, se você tiver o seu nível de inglês, você qualifica para você. Amanda, tem alguma pegadinha, não sei honesto? Não tem, gente. Chega aqui e ainda dá um abraço, olha só. Gente, não tem pegadinha. E não fiquem achando... isso se chama estratégia de negócio. A estratégia de negócio do Grupo ICA é: eu quero me associar a estudantes brasileiros, são bons estudantes. E eu vou falar para vocês, isso já aconteceu com outros provedores no passado. Essa é uma oportunidade que não volta atrás. Então, assim, é a oportunidade que você tem. E por que o estudante brasileiro é tão bem quisto? A gente já falou, eu reforço, eu já fiz 2 universidades aqui na Austrália. O Thiago é o chato, que elogia o professor, manda e-mail agradecendo pela aula.
pergunta, participa. Eu não fico de lero-lero conversando na minha própria língua. E o brasileiro, ele gosta de ter essa experiência. Nós somos estudantes muito bacanas. A gente tem o que a gente chama de soft skills. Então, sim, o grupo ICA está atrás dessas soft skills que eu tenho certeza aí que todo mundo aí, a Gabriela, vai trazer para a gente, chegando na data que tem. Não tem como empurrar demais para o ano que vem, não. A gente falou que são os intakes. O primeiro intake, o segundo intake do ano que vem. Mas, assim, por favor, pessoal, acredita nesse produto. E não vem para a Austrália para perder tempo. Se você tem 19, 20 anos, é uma pessoa que está apertada, o cobertor está curto, não tem como, talvez, vir para fazer um curso universitário, mas já está ali com empregados no Brasil, naquela situação, pô, Thiago, vou trocar o certo pelo duvidoso, eu estou com uma carreira aqui no Brasil, aquela marrom, né? Marrom menos, tá, não está indo nada demais, né? Pelo menos estou empregado. Vem para fazer alguma coisa top, alguma coisa que vai te levar para um graduate visa, alguma coisa que pode dar empregabilidade na Austrália. E se porventura acabar você decidindo voltar para o Brasil, porque familiares podem ficar doentes, você pode não achar a Austrália o melhor país do mundo, você pode ter uma proposta do Brasil, o que vocês aprenderem, ninguém vai tirar de vocês. Ninguém rouba a educação de vocês. É um legado que vocês vão ter para o resto da vida. É o que eu falo, gente, todo tempo. Educação e viagem, que é o nosso foco, né? Que não adianta. Quem está morando fora, educação e viagem. Ainda mais a gente. Eu acho que é mais o seu viagem, viu? Amiga aqui não viaja muito mais, não. Já viajei muito, viu? Isso aí, quem sabe daqui uns anos. A família não deixa. Eu ainda viajo bastante. Então, são coisas que ninguém tira da gente. Isso é muito importante. Mas o planejamento de vir para a Austrália. E é exatamente isso, pessoal. Vocês não precisam saber hoje que vocês querem ficar na Austrália para sempre. Mas se programar para que, caso isso aconteça, é muito importante. Porque a gente vê gente, pô, tia, a gente já está aqui há mais de 10 anos. A gente vê gente até hoje que não conseguiu o quê? Nem a residência permanente deles ainda. Que ficaram nessa brincadeira de tem de visto, vou fazer um outro VET, vou fazer um diploma de negócio, não sei o quê. E o cara não teve um planejamento. E nem teve experiência de trabalho, porque assim, eu não é te corrigindo, mas é falando assim, eu fico com um pouco de dó de falar da questão do tempo da residência permanente, porque às vezes as pessoas fizeram os caminhos certinhos e até que tudo mudando, mas assim, também tem esse a sua jornada na Austrália, ela tem que valer a pena, e ela só vale a pena se você faz alguma coisa decente. A Austrália não quer tranqueira, isso aqui é uma ilha, o país consegue filtrar quem vem para cá. A Austrália não quer tranqueira. Então, assim, se você quer ser uma tranqueira aqui, não vale a pena vir. Não vale a Agora, pena. se quer arrebentar, conseguir um empregão, ter uma experiência bacana, estar nas melhores cidades mais seguras. Paulo, terá debate na terça com cadeias parafusadas no chão. A terceira população que vive mais no mundo, certamente é a Austrália para você, e a gente passa a palavra para isso. Tivemos várias perguntas aqui. Luan, existe oportunidade de curso na área de cybersecurity? Tem graduação e trabalho na área. Nossa Senhora. Não, manda metade, Lu. Eu não tenho nem como falar tudo, mas tem mais, gente. A guerra que a Austrália está lutando, pessoal, ela não é a guerra da Ucrânia, apesar da Austrália ser um país que colocou muito material militar lá. A guerra que a Austrália briga hoje é uma guerra cibernética, tá, pessoal? Uma guerra de inteligência. A Austrália faz parte dos Five Eyes. O que são esses Five Eyes? Austrália, Canadá, Estados Unidos, Nova Zelândia e Reino Unido. Então, é muita inteligência que ela distribui para os países, e a Austrália é um país que tem muito risco de cyber attacks. E aqui muitas empresas gigantescas estão aqui. Então, assim, é muito dinheiro que o país tem na indústria de TI, e a prioridade da indústria de TI agora, eu não estou diminuindo nenhuma área. Não é, por exemplo, a parte de desenvolvimento de sistemas, que tem muito trabalho, tem muito emprego, muito sponsor, mas é uma área que está formando pessoas. O desespero, sabe aquele desespero que está cheando a bandeira assim do país agora, é para a área de segurança cibernética, né, Amanda? Total, 100%. E dentro do grupo ICA, a gente deve ter pelo menos aí umas 3 opções para esse estudante. Pode mandar mensagem lá no Vamos grupo falar de quais para a gente WhatsApp. ter uma noção? Claro, a gente tem bacharel em cybersecurity, a gente tem mestrado na área de TI, com foco em cybersecurity também, e a gente tem mestrado só de TI para a galera que já é da área de cybersecurity, só quer fazer um mestrado mais abrangente, mas já tem muita experiência nas costas. Qual desses tem 50%? O mestrado de TI. O mestrado de TI, para quem já tem experiência? Exato. E a gente pode fazer em qual cidade? A gente pode fazer em Sydney, a gente pode fazer em Brisbane, a gente pode fazer em Melbourne. Tá, e vamos tentar quebrar para essa pessoa aqui, que essa vai ser uma dúvida para todo mundo. Ou qual que é a cidade da Austrália com a área de TI mais forte? Melbourne. Eu também chutaria Melbourne. É aqui onde que a gente vê que tem mais empresas de TI. Qual que é a cidade da Austrália que, dessas 3 cidades, que mais combina vaga de trabalho com a mais importante, vamos dizer assim? Aí eu já vou botar Sydney, vai. Qual que é a cidade que tem o menor custo de vida, que tem o clima mais legal? Brisbane. Entendeu?
Então, você vai escolher qual que é a mais adequada ao seu perfil, entendeu? Melbourne é disparado o centro tecnológico da Austrália, Sydney é a cidade onde que normalmente se tem mais empregos, e Brisbane é a cidade que está explodindo. Olimpíadas de 2032, a gente pode ver que a cidade é maravilhosa, tem o melhor clima da Austrália, e é uma cidade que, diferente de Melbourne e Sydney, ela está explodindo em quantidade de pessoas que mudam de Melbourne e Sydney para cá. Então, Brisbane é a capital da Austrália, que o próprio australiano está se mudando para vir morar aqui, e ao passo que Sydney e Melbourne são as principais cidades da Austrália, onde normalmente você tem um pouco mais de oportunidade de trabalho, onde a carreira tende a deslanchar um pouco mais. Tiago, qual é a sua preferida? Não tenho cidade preferida, cada cidade para um perfil de pessoa. Faça a sua pesquisa e conta para a gente decidir qual que é. Exatamente. Mas uma coisa também que eu acho que é legal a gente falar, mesmo se o estudante venha para cá, por exemplo, na área de cybersecurity, né, que é o que a gente está falando agora, ele vem para Sydney, ele recebeu um sponsor na empresa dele. O tanto de empresa que hoje te permite trabalhar modelo híbrido ou home office na área de TI é absurdo. Então, por exemplo, um estudante nosso, começou a estudar com a gente lá com o pessoal de Sydney, tá lá o Rafa, o pessoal lá da Hello de Sydney, começou lá. Falou, 6 meses aqui, já tô legal, já cansei de Sydney. Amanda, posso mudar para Brisbane? Pode. Chega aqui, a gente faz a transferência, não tem problema nenhum. Ele começa exatamente de onde ele parou, em Sydney. A gente precisa de 2 semanas de antecedência, o que é bem plausível. Não, até que a pessoa tem que comprar uma passagem de avião. Exato. 2 semanas de antecedência, super plausível. Termina o que começou lá, chega aqui no escritório da Hello em Brisbane e já começa o estudo daqui. Cansei, agora eu quero um clima mais europeu, tô mais sossegado e tal. Eu quero ir para Melbourne curtir um pouco de frio. Bora, não tem problema. Transferir isso para lá também. Amanda, isso é uma fase no coração demais. O imigrante não sabe como que vai ser a adaptação para a Austrália, a gente não sabe qual é a sua mobilidade de trabalho. Então, Melbourne e Sydney, onde normalmente tem mais trabalho, mas às vezes a empresa que você tem está tendo uma oportunidade em Brisbane. Então, assim, conte que vocês possam fazer essa mudança. E eu acho que a gente já pode partir para a próxima pergunta aí, que a turma está animada. Vitor Lara, existem opções na área de engenharia, no caso elétrica? A gente, dentro dos cursos da ICA, a gente tem 2 opções. A gente teria dentro da Swinburne University of Technology, mas, lembrando, é uma universidade pública extremamente bem ranqueada na Austrália, mas não é uma das que está oferecendo bolsa de 50%, mas nós temos bolsa de 20% dentro da Swinburne, e o pessoal da Hello tem todo o material que pode estar disponibilizando para vocês. Além disso, se ele ainda não tem aí um mestrado, alguma coisa mais específica, ele pode fazer sim uma especialização, que é o nosso Graduate Diploma in Engineering, no nosso campus de Melbourne, e ele tem lá 1 ano de Graduate Diploma 100%, sem problema nenhum. Eu acho que é um programa legal, mas eu posso te dar uma opinião aqui, Amanda, na área de engenheiro? Sabe o que acontece com o engenheiro? Ele já tem as habilidades técnicas. E hoje o que a Austrália precisa aqui muito também é da parte de gerenciamento de projetos. Então, uma pessoa que ela vai ter uma habilidade que ela não adquiriu na área de engenharia, que são soft skills, aquela habilidade um pouco mais de gerenciamento. Eu tenho algum programa que me atenderia? Na verdade, a gente tem 50% de desconto no mestrado de gerenciamento de projetos. Pronto. É engenheiro, quer imigrar? O que você vai fazer? Você vai fazer o programa que tem 50%. Vamos tentar aproveitar a oportunidade, a não ser que o bolso esteja cheio. Entendeu? Se quer aproveitar a oportunidade de fazer alguma coisa com custo-benefício, vamos fazer um mestrado de gerenciamento de projetos, porque com a sua faculdade do Brasil, todas as faculdades de engenharia do Brasil que eu conheci até hoje, todas elas são reconhecidas como engenharia aqui na Austrália. Você não tem que estudar um novo programa de engenharia para ser reconhecido como engenheiro. O que você tem que fazer é apresentar 3 episódios de carreira, nos quais você aplicou seu conhecimento de engenharia para resolver um problema. Aí você vem aqui e você faz um mestrado de Project Management, e nesse meio tempo você tenta encontrar um trabalho na área, ou durante o seu Graduate Visa. Vantagem de um programa desse: flexibilidade de horário? Total. Como que funciona? O estudante vai, na verdade, ter que disponibilizar para a gente 2 dias por semana, e esses 2 dias podem ser matérias no período da manhã, tarde e noite. O estudante vai selecionar as matérias dele, tá? Não é a gente que vai falar, você precisa estudar de manhã essa matéria X. Não. Eles vão escolher, vai abrir a grade curricular, eles vão lá e escolhem. Amanda, mas esse semestre eu quero fazer 3 matérias, no próximo eu quero fazer 2. Tem como fazer? Tem, não tem problema nenhum. Os estudantes podem ficar jogando essa questão de 2 matérias, 3 matérias, a gente pode fazer. Tem que fazer 8 no ano. Isso. E aqui, a única dica que a gente dá para vocês é que no primeiro termo vocês vão ter um pouco mais de dificuldade de eleger, às vezes, as matérias preferenciais de horário, porque o primeiro termo é um pouquinho mais travado. Depois, a tendência de você ter cada vez mais flexibilidade. E, pessoal, quando a gente fala 2 dias, é o quê? De 9 da manhã a 9 da noite? Não, normalmente, se for no período da manhã e tarde, ele vai estudar de 9 ao meio-dia,
e daí depois de 1h30 às 4h30, 5 horas, mais ou menos. Mas também tem todo o processo de self-study, né, Tiki? Isso é o que muda um pouquinho do Brasil para cá. A gente tem o quê? 20 horas por semana que o estudante precisa dedicar para ter o visto de estudante aqui na Austrália. E dessas 20 horas, normalmente, de 5 a 6 horas na semana, vão ser de self-study. Ou seja, ele vai montar o currículo dele, o currículo não, né? As aulas dele ali, 1, 2 dias. De repente, se ele escolher à noite, ele vai pegar 1 dia à tarde, 2 dias à noite. E o restante das horas, ele vai estudar no momento que ele quiser. Então, falando do português simples aqui, eu sou uma pessoa, a Amanda é muito mais educada do que eu. Eu sou uma pessoa que eu vou explicar para o Homer Simpson, tá? Pessoal, vocês vão ter que ir na aula pegar o ônibus ou o trem, o metrô, para o carro na porta da universidade 3 vezes por semana, 2 a 3 vezes por semana, vocês vão ficar ali 6 ou 9 horas. Por que a Austrália fala dessas 20 horas? Que não adianta você achar que é só você ir lá, levar o seu caderno e anotar. Se você não fizer os seus assessments, as suas atividades extras, você não vai conseguir passar nas matérias. Então, se é calculado que o aluno, o complemento das 20 horas semanais são de self-study, que é fazendo assessment, estudando e tudo mais. Vanessa não vai me deixar mentir, ela está aqui à minha direita. Vanessa, você estudava quantas horas por semana? Por semana? É. 30 horas? Do total, ela fala que estudava 30 horas. Isadora, quantas horas por semana você estudava? Eu não sou tão aluna assim, não. E fora da faculdade, umas 10? Umas 10, Fora da faculdade, umas 10. O que eu aprendi a fazer durante... a Vanessa já corrigiu aqui, durante o período. O que eu fazia quando eu fiz meus programas, eu fiz um mestrado e fiz uma pós-graduação em dia de imigração aqui. Eu aprendi isso com a minha esposa, que a minha esposa é dentista, e ela estudou para conseguir validar a carreira dela. Caramba! Ela cronometrava horas de estudo, e eu faço isso há mais de 5 anos. Então, eu colocava na minha cabeça que eu tinha que estudar 4 horas no sábado, 4 horas no domingo, desligava meu celular, colocava relógio, a cada 2 horas eu levantava, e assim. Então, tem que ter metodologia. Quem tem metodologia, toca o barco, você vai sofrer muito no seu primeiro termo, você vai achar que você tem a pior vida do mundo. A partir do segundo termo, você começa a ficar tranquilo, e o maior alívio que você já sentiu na vida de você é o dia que você termina o seu curso e aplica toda vez. Uma coisa que a gente também podia lembrar o pessoal... Olha alguma mentira aqui. Não. Uma coisa também, 2 coisas, na verdade, que eu queria lembrar o pessoal. Quando o aplicante principal vem fazer um curso de mestrado, se ele é casado, o que acontece com o partner dele? Olha, se ele é casado, ou se ela é casada, a pessoa pode trabalhar full time, horas limitadas, a partir do momento que o mestrado começa. Então, para casais, o pacote que inclui o mestrado é fantástico, porque permite que a família tenha uma composição de renda bem mais interessante. E para quem quer migrar aqui para a Austrália, os principais estados da Austrália exigem que a pessoa, para ser nomeada, ela esteja trabalhando full time. Então, é uma facilidade para a imigração e, além disso, uma facilidade para acúmulo de experiência, uma facilidade para levantamento de receita, uma facilidade para encontrar trabalho, porque muitas vagas de trabalho. Que foi o meu caminho. Eu exatamente assim. Essa é a minha história, né? Meu marido veio, fez mestrado aqui, eu trabalhava full time, já trabalhava, já cheguei aqui, já trabalhava na minha área, já tinha feito intercâmbio antes, eu já falava inglês, e aí em 6 anos estava aplicando a minha cidadania australiana. Então, gente, o estudo hoje, ele é um dos melhores caminhos para emigrar para a Austrália. Né? Sem dúvida. Tem-se caminhos para você já vir direto do Brasil como residente permanente? Tem-se inúmeros. Mas a questão toda é que os estados da Austrália, quem nomeia mais, ou então as empresas, eles têm um critério de querer conhecer a pessoa antes. Então, vamos falar de Queensland. Queensland, por exemplo, você tem que estar trabalhando full-time há um tempo aqui para eles poderem te considerar para os principais vistos daqui. O mesmo acontece em New South Wales e o mesmo acontece em Victoria. Victoria e Queensland, inclusive, agora estão com o critério de que as pessoas que têm maior salário tendem a ser nomeadas com maior tranquilidade. Então, o que eu estou falando para isso? Vocês têm que chegar aqui e, antes de pedir a Austrália em casamento, normalmente você tem que passar por um namoro. Tem que namorar um pouquinho. Mas, assim, essa questão do mestrado, ela é muito legal para casais, claro, né? O aplicante principal, que é o estudante, ele só vai poder trabalhar às 24 horas, né, que a gente sabe. E o partner, o cônjuge, né, vai poder estar trabalhando aí full time. Mas a gente oferece uma opção onde o estudante pode trabalhar full time desde o primeiro dia. Não. Tem. Como assim? Tem sim. Qual a opção? A gente tem mestrado em pesquisa. Por que a Austrália faz isso, Amanda? A gente tem mestrado em pesquisa. E é justamente pelo motivo qual eu estava falando antes lá no início. Por quê? Porque é um dos países que mais investe em pesquisa e desenvolvimento no mundo.
Então, a gente tem uma faculdade privada, perdão, que chama Helly, está localizada em Melbourne, bem no centro da cidade, não é um campus longe de nada, é bem no centro da cidade, fica no mesmo prédio da University of Tasmania, que também faz parte do nosso grupo, e a Helly tem, então, o quê? Um mestrado em pesquisa, que o estudante pode estar trabalhando, o estudante, pessoal, isso é muito importante, pode estar trabalhando full-time desde o primeiro dia de aula. Claro que o cônjuge também, né? Mas aí é um facilitador para o estudante. Não somente isso, tem mais de 35 anos, quando for terminar o seu programa. Se você tem mais de 35 anos, você não poderá aplicar para o Graduate Visa com a regra que a gente tem vigente aqui na Austrália agora. E, por isso, o mestrado de pesquisa se torna uma alternativa tão envolvente, pois ele permite que as pessoas apliquem para o Graduate Visa até completarem 50 anos. Exato. Lembrando que, por mais que a gente tenha essa questão do Graduate Visa de 35 anos, em geral, a regra de se migrar para a Austrália é que você vai ter os principais vistos disponíveis para você até 45, só que, como toda regra tem uma exceção, dos 45 aos 55, vocês têm oportunidade de migrar através de damas, que são acordos especiais. Então, quer vir para a Austrália? Gente, tem muito caminho migratório. A única questão é que talvez você vai precisar de um planejamento e sempre vai precisar de ter a capacidade, a necessidade de se dedicar, ter um dinheiro legal e investir também. Exatamente. Então, a Helly hoje, por que ela é tão popular para a gente? Por que o nosso mestrado de pesquisa se tornou tão popular, Ti? Porque o estudante, ele não precisa apresentar a tese vindo para o Brasil. Ele já pode ter uma ideia de pesquisa, não tem problema nenhum, óbvio, ela é muito bem-vinda. Mas a gente disponibiliza internamente, ele não precisa ir atrás de 2 tutores para desenvolverem projetos junto com ele ao longo desses 2 anos. Então, os primeiros 6 meses, a gente precisa estar um dia por semana full, aí sim, manhã até iníciozinho da noite, no campo, porque ele vai aprender toda a metodologia da pesquisa. Como que envolve, né? Como que faz, o que tem que fazer, ou por onde eu começo. Então, os primeiros 6 meses são isso. Depois, o próximo 1 ano e meio, o estudante vai estar desenvolvendo o projeto com os tutores, com encontros a cada 15 dias com esses professores, o que dá ainda muito mais flexibilidade também. Acho que tá, olha, de verdade, tá? O programa de vocês, assim, a oportunidade que a gente tem é top. Mas, assim, não está muito visualizado na minha cabeça agora, Isa. Eu acho que deve ser a pergunta de muitas pessoas aí. Custo. Porque, assim, né? Tem que ter custo. A Bia já está me olhando aqui, que a Bia coloca no Excel tudo. Bia, você tomaria uma decisão de visitar a Austrália sem saber o valor? Não. Não, tem que saber. Está falando de 50%, mas 50% em cima de 100 mil, como é que funciona? 50% em cima de 100 mil. Não. Vamos lá. 2 das bolsas que a gente tem hoje das nossas faculdades privadas, depois a gente vai falar, então, uma das nossas universidades públicas, tá? Na APIC e na CHS. Isa, vê com o pessoal se tem alguém aí da área da saúde, porque um dos mestrados que a gente tem... De Health Management. Um dos mestrados que a gente tem com 50% de desconto é de Health Management, exatamente. A gente tem aqui engenharia, arquitetura, marketing, da saúde ainda não apareceu. Quem Marketing tiver, só mandar MBA, mensagem. Marketing Project Management, marketing trabalha com projeto. Pergunta se o marketing é tecnólogo ou bacharelado. A gente sempre tem que É fazer bacharelado, é a Júlia. a Júlia. Aí, ó. Vamos arrebentar a Júlia. Então, A Júlia? Não, pelo amor de Deus, fala para ela que se ela não pegar essa oportunidade aqui, eu vou pegar um avião e vou sacudir ela, porque ela está namorando voltar para a Austrália tem tanto tempo, pintou esses 50% aqui, é isso aí, é só sucesso. Ele era nova ainda, né? O que a gente tem, então, Ti, desses cursos aqui que a gente está falando? A gente tem um mestrado em gerenciamento de projetos, a gente tem um mestrado em tecnologia da informação e a gente tem um mestrado em gerenciamento da saúde. Amanda, mas o que encaixa nessa galera de Health Management? Obviamente, todas as áreas da saúde, mas também, principalmente aqui onshore, a galera às vezes pergunta muito, o pessoal de RH. Muitos hospitais e clínicas estão contratando a galera de RH para fazer o recrutamento interno. Exatamente. Então, o pessoal de RH está indo fazer muito esse mestrado de Health Management para tentar começar a ir aí para essa área da saúde. Quando a gente fala em questão de custo, tá? Quanto que custa aí normalmente uma escola de inglês? Vai, 300 dólares por semana? 300 vezes 52 no ano, gastaria em torno de 15 mil. Se tivesse férias de meio, que eles não pagam 12 a 18 mil um ano. Exatamente o mesmo custo de fazer um mestrado na Austrália. 12 a 18. A gente vai ter aí de 16 a 18, vai. 16 a 18, tá? Um ano. O ano. Então, a gente está falando de 32 a 36, 2 anos. Amanda,
Vamos fazer matemática aqui. Isa, se alguém chamar a atenção para o meu de matemática, você me avisa. Mas agora eu quero a concentração de todo mundo na matemática, tá? Entrada, Estando do Brasil, $5.000. $5.000. Visto, 1.600 e quanto? e 20 e poucos. Vamos fazer a conta do padeiro aqui. E 20 e 1.600. poucos. 6.600, tá? O SHC, mais ou menos, que a turma vai gastar, 1.200, vamos colocar 1.400 para a conta ficar uma conta burra. $8.000 você consegue chegar aqui para você fazer o seu curso universitário. Aí eu já chego aqui 15 dias depois, eu tenho que pagar alguma coisa, mãe? Na verdade, assim, o estudante, a gente tem hoje o que a gente chama de plano de pagamento mensal no período de estudo. O que isso significa, galera? Vocês vão estar trabalhando aqui, ganhando em dólar e pagando todo mês que vocês estão estudando. Ou seja, 12 semanas de estudo, a gente vai fazer 3 pagamentos. É. 1, 2, 3. Então, a gente pegou 18, e aí a gente vai dividir, não é exatamente por 3, porque tem um termo que é um pouquinho mais, então vai ser tipo 7, 7, 14, 4. Vamos falar aqui mais ou menos assim, tá? Então, você vai pagar 7.000, só que tá devendo 2.000. Exato. Aí chegou aqui e pagou 2.000, como é que funciona? Ele pode dividir pelo período dele de estudo, ele pode dividir esses 2.000 no primeiro ano. Então, pegou aqui, primeiro semestre, vai pagar 2.000, depois vai pagando 7.000, parcelado também, depois 5.000. Amanda, ele vai ficar apertado? Não, ele não vai. E vou te explicar por quê. Hoje o salário mínimo da Austrália é um dos maiores do mundo. Tá, então vamos pensar que a pessoa tem que... Vamos fazer a matemática do amor aqui, né? Da pessoa entender. A gente tem que gastar, em média, eu sempre falo para as pessoas da necessidade de suporte financeiro e de ter o dinheiro salvo. Não adianta chegar aqui achando que vai virar milionário ao chegar aqui na Austrália, tá? Mas a grande questão que a gente tem que explicar aqui para vocês é que o preço de vocês contratar esse programa é exatamente o mesmo de vocês virem estudar inglês. Sendo que é um programa de higher education, vamos embora tocar a vida de vocês, entendeu? Agora, no futuro, isso a gente tem que entender que são 2 anos com uma vida comedida. Ou seja, o quê? Morando numa acomodação que seja um pouco mais em conta, focando em trabalhar full time nas épocas de férias, do programa, que isso também ajuda muito, e vocês tendo sempre uma reserva financeira, porque muitos dos termos vocês não vão conseguir pagar inteiro com o dinheiro da Austrália, então vocês vão fazer um top-upzinho ali, principalmente no primeiro ano, depois você até se ajeita. Se você é um casal, você vai vir para cá no céu de brigadeiro, entendeu? Vai pagar um SHC muito mais caro ali na entrada, faz parte, só que depois disso, 2 pessoas que pagam na mesma faculdade. Exatamente. Então, assim, casal, quem está de casal aqui pode vir para comemorar, e quem está solteiro tem a consciência de ter um pouco de reserva financeira ao chegar aqui na Austrália. Tiago, já morei na Austrália antes, já sei como é que funciona. Maravilha. Então, você já tem até o Tax File Number aberto, tem que entrar em contato. Quando você chegar aqui, o time da Hello vai te dar dicas de como reativar isso aí, entrar em contato com o ETU, já começa a trabalhar. Lembrando que a Austrália, pessoal, dificultou um pouco a vida dos estudantes que vêm para cá para trabalhar nos últimos meses, aumentando um pouco da taxa do visto, recusando pessoas com perfil não tão interessante para o país. E isso, o primeiro passo, ainda é negativo. Não vou mentir para vocês, antes se pagava um pouco menos na taxa do visto. Só que eu vou contar para vocês o lado positivo da história. A Austrália, quando ela não tem muita gente chegando, ela vira um paraíso para quem está aqui. Então, por mais que o país não está crescendo na mesma proporção que foi depois da pandemia, a taxa de desemprego da Austrália ela é mínima histórica. A gente está falando de algo em torno de baixo de 4%. Chegou na Austrália, vocês vão ter menos competição do estudante chegando, então, fatalmente, vocês vão ter um pouco mais de facilidade de ingresso no mercado de trabalho, sim. E sempre foi assim, menos estudante vindo, melhor quantidade de trabalho para quem está aqui. E essa é uma oportunidade bem bacana. E a Austrália, ela trabalha no sistema das torneirinhas, né, Amanda? Exatamente. Como é que funcionam essas torneirinhas? Exatamente. Então, o que acontece? Quando a gente está com muito estudante aqui, a gente faz o quê? Sobe a taxa de visto, diminui um pouco a vinda desses estudantes para cá. Fecha a torneirinha. Exatamente. Aí depois começa o quê, Ti? Faltar o quê? A falta, né? A falta de mão de obra. Falta de mão de obra desesperadora. Aí você vai vendo que o café fecha, Exatamente. que as pessoas não conseguem profissionais para de construção, tem e tudo mais. Eles viram e falam assim, ó, abre a torneirinha aqui. Então, vocês vão vir para cá no momento de que as pessoas menos interessadas o país não quer, só que é estudante no mínimo, estudante bacana, estudante querendo focar em oferta obrigatória. Lembrando que hoje, ao invés do que o passado, você era proibido falar que você tinha intenção de migrar. Hoje em dia, se você é um engenheiraço com possibilidade de migrar e tudo mais, você pode virar e falar assim, eu sou Isadora, eu quero ser engenheiro,
engenheira, eu quero ter uma carreira global para poder voltar para o Brasil e trabalhar numa grande multinacional ganhando muito mais, ou explorar a oportunidade de carreira no exterior. E isso é uma grande alento para as pessoas que não tem que ser mais aquela mentirada que a gente contava de Com antigamente. certeza. Tiago, acho que o Michel já está com essa intenção, porque o Michel já está organizando o intercâmbio dele para a Austrália com a Hello. Boa noite, pessoal. Estou planejando, junto com o time da Hello, para começar o meu intercâmbio para aprender a língua inglesa. Mas sou formado em engenharia civil e tenho pós-graduação em cálculo e estruturas. Nossa, Gostaria de saber qual seria um tempo razoável de aprendizado na língua inglesa para depois aplicar para um mestrado. um ano, né? Você não fala muito bem, pelo menos um Depende ano. do nível do Michel, como é que ele tá? do nível dele aí pra gente. Ele já estudou fora, ele já fez cursinhos no Brasil, como é que tá? Assim que ele respondeu, me passa. Uma coisa que a gente pode fazer, Isa, é mandar para o Michel o linkzinho da nossa prova. Ele saber já. Ele já faz a prova e já sabe. Não custa nada. Ô, Amanda, deixa eu te perguntar, se eu ter a carta de oferta esse ano, ela tem que pagar até quando para poder vir no emprego no ano que vem? Final do ano, pode pagar em dezembro, não tem problema. Se ele virar e falar assim, cara, eu tenho um inglesaço, ou então tenho inglês intermediate, estou contratando 24 semanas de inglês que seja, ele pode fazer o cálculo para ver se ele pode começar um mestrado de Project Management no ano que vem com 50% de desconto. Que no ano que vem não vai ter essa bolsa e não vem vai. aqui na Hello me cobrar. Porque essa bolsa é só para quem está onde, Amanda? É a galera que está lá do Brasil vindo para Offshore. cá. Se você está aqui na Austrália, sai da live que você vai se sentir mal, entendeu? Porque esse desconto não é para você. Se você está no lugar errado, a gente avisou que era só para quem estava fora. A gente tem desconto para quem está offshore? Tem, A 30. gente tem, mas é 30%. Por que, Amanda? Porque a gente quer trazer essa pessoa que está lá, aquele livro branco, a Júlia, que vai vir para cá para fazer o processo assim, ó, do início, sem ter que pular de galho em galho, fazer 2, 3 meses, não veste mal. Já quer trazer de lá, entrar no avião, vai vir para cá de quanto, tá bem confortável. Por favor. Chegar aqui na Austrália e tocar o curso. Só procurar acomodação e emprego. Exatamente. Mas, Michel, vamos passar para ti o linkzinho do nosso teste. Aí a gente consegue, aí, em questão de dias, já ter uma ideia do teu nível. E junto com o time da Hello, a gente pode fazer todo o planejamento aí de quantas semanas seriam legais. Para quê? Para tu já estar pronto para fazer, talvez, um mestrado aí de Project Management com 50% de desconto. E nesses anos aí que você colegiou o Graduate Visa, lembrar que se você for um engenheiro, a média salarial de um engenheiro, gente, estou colocando o pé no chão, tá? Média salarial de um engenheiro, e principalmente da parte de cálculo, ela vai variar entre 80 mil para uma pessoa júnior até 150 mil para uma pessoa experiente. Então, vamos falar que você vai ganhar... Cara, o Thiago é chato, o Thiago é mineiro, é enjoado. Ele vai falar que você vai ganhar 70 mil, que seja, tá? Então, você vai ganhar 70 mil. Você, em 2 anos, você vai ganhar 140 mil dólares. Com certeza, você vai encontrar emprego nessa faixa salarial. Você vai recuperar o seu investimento. Você vai ter uma carreira mundial. Você vai ter as praias mais lindas do mundo. Você vai ter um país extremamente seguro. E você vai estar aí pronto para arrebentar numa carreira global. Exatamente. O Michel também perguntou qual o salário pago no mestrado em pesquisa. Acho que a gente precisa diferenciar um pouco. 22 mil anos não é pesquisa? É como se a bolsa. Acho que ele quis dizer se tem alguma bolsa de estudos para O valor, sim, a gente tem bolsa de estudos para brasileiro, mas o mestrado em pesquisa ele vai ficar em torno de 25 mil dólares o ano. 49, né? Ele fica em torno de 25 mil dólares o ano. Ele é um mestrado, obviamente, mais caro, até porque ele também te dá muito mais abertura, não só na questão do mercado de trabalho, mas pelo aplicante principal poder trabalhar full time. E ele existe na instituição também mais dedicação, porque Muito um aluno que é um Project Management Business, ele vai entrar numa sala de aula na qual ele vai ter acesso na qual tem muitas pessoas ali para compartilhar os cursos daquele espaço, o professor. Uma pessoa de pesquisa, normalmente ela vai ter uma demanda maior, porque o professor, o pesquisador tem que dar uma dedicação maior para essa pessoa mesmo, então é bem normal que a pesquisa seja um pouco mais fácil. Tá? Monize, a gente viu a sua pergunta, eu vou entrar em contato com você para discutir mais sobre o seu caso, o seu skill assessment. Gabriela, no meu caso, sou graduada e pós-graduada na área de arquitetura. Tenho interesse em fazer um mestrado na Austrália e tentar trabalhar na minha área. Essa área é interessante na Austrália? Sim, eu só quero saber se bastidor de 4 ou de 5 anos, enquanto a gente vai respondendo Tá, aqui. perfeito. A Júlia falou que tá vindo, viu? O Edenildo perguntou novamente se tem algo na área de turismo. Turismo a gente vai falar para fazer o Project Management do Business. Se tiver, arrebenta aí, que é uma área muito boa. A gente tem o nosso MBA Global com desconto de 50% na Vivo, que é o nosso próximo tópico, né? Mas é em todas as cidades? A gente está em Sydney agora, com esse curso aberto. Então, a gente tem de Global Business, que é um programa bem interessante para todo mundo que quer
explorar carreiras globais, né? Exatamente. É um curso não tem outras universidades que oferecem esse curso, by the way. Arquitetura é uma área que está em demanda na Austrália, na principal lista do país. A única questão que alguns arquitetos podem ter um pouco de dificuldade que a gente tem que raciocinar aqui é para a validação do seu diploma de arquitetura aqui na Austrália, porque recentemente o governo está estudando colocar uma prova de arquitetura para fazer parte do conteúdo desses skills assessment, igual se faz com qualquer outra profissão, só que arquiteto você pode conseguir sponsor sem ter necessidade de skills assessment, que é fantástico. Arquiteto você pode trabalhar como arquiteto ou draft person, que tem uma lista de demanda secundária aqui, mas muitas pessoas conseguem visto por isso. E se você tem conhecimento de CAD, Revit, Inventor, com certeza você vai conseguir se encaixar no mercado de trabalho. Se você não tem conhecimento principalmente em Revit, a única coisa que eu te peço é, se você está planejando vir para cá, faça os cursos de Revit aí, pegue um pouco de experiência em Revit, porque sem Revit aqui, talvez você vai ter um pouco mais de dificuldade, mas se você tiver conhecimento de Revit, perspectiva para você é maravilhosa. A Gabriela, nossa arquiteta, fez também, mandou uma mensagem muito interessante. Pretendo ir o quanto antes. Qual a data mais próxima? Seria fevereiro, como acontece nas universidades brasileiras? A gente tem novembro ainda. Aí, E a gente também tem intake em dezembro. Pois é, fala para a Gabriela que é o seguinte, que pergunta para ela qual cidade que ela está e se nosso time já pode mandar um WhatsApp para ela. Perfeito. Vou entrar em contato com você, Gabriela. Daniela, quando começam as aulas? Então, Dani, a gente já também respondeu essas com perguntas, né? Em novembro é o próximo intake. E, por favor, quem quer fazer esses intakes de novembro e dezembro, o que a gente tem que pensar é o seguinte, a sua vida, a partir de dia 17, você vai ter que dedicar pelo menos umas 2 horas do seu dia, por dia das próximas semanas para isso, porque a gente tem que receber a sua documentação, a gente tem que escrever carta de intenção, a gente tem que fazer teste de inglês, e normalmente os processos para Higher Education Brasília tende a analisar um pouco mais rápido. Nosso time de vistos é um time muito experiente, a gente tem muita experiência em lidar com isso. Se você se dedicar, se você escolher para o processo, nossos times de consultores e pessoal do visto aqui é muito agilizado. A gente só pede para você fazer o processo com o máximo de celeridade possível. A gente não está tentando ser push, a gente só está tentando fazer com que vocês apliquem isso. E, Júlia, depois só confirme o programa que você for estudar, porque a pessoa, por exemplo, da área de marketing pode fazer programa global, pode fazer o MBA, mas se quiser ter 2 alternativas de vida, que a gente fala muitas vezes também, você pode fazer um complemento de carreira, como, por exemplo, fazer um curso de TI, que hoje em dia tem uma demanda também. Pode, com toda certeza. O Michel Nunes respondeu, ele tem nível básico, nunca fez intercâmbio. Já fiz curso de língua no Brasil, mas tem dificuldade para falar. Estou programando 6 meses de curso de inglês para iniciar em fevereiro. Isso, aí depois vai fazer mais 6 meses aqui, 6 a 9 meses aqui, e aí faz o mestrado. Aí o que a gente vai fazer? Então, esquece um pouco do que você viu aqui no conteúdo de preço, porque a gente não sabe quais vão ser as mudanças no futuro, mas você vai vir do seu provedor aqui, e depois de 24 semanas a gente vai te ajudar a fazer um pré-teste com o grupo da ICA. Esse pré-teste vai determinar quantas semanas você vai ter que fazer com o IAP. O grupo tem a escola que é a ELSE, que tem os programas que vão te preparar mesmo do General English, all the way up, né? Tudo ali até o IAP. E aí você já vai pagar uma entrada muito curta no seu mestrado de Jack possivelmente, para a gente poder traçar o seu caminho. Se eu tiver falado alguma coisa errada, não, tá certíssimo. Eu acho que, Michel, primeira coisa, então, vamos fazer uma provinha de inglês, porque daqui a pouco, ele até já pode vir com uma carta condicional da faculdade. E eu acho que o que ele tem que pensar aqui também, Michel, vamos ser bem honestos, assim, se você planejando vir em fevereiro, cara, você tem outubro, novembro, dezembro, janeiro para dar um up no seu inglês. E olha para você ver, a Hello e a Elsys, elas oferecem curso de inglês para você, só que a gente não quer que você pague $300 a semana. A gente quer que você melhore o seu inglês o máximo possível. Então, estude de, às vezes, você já começar a fazer uma aula particular 2, 3 vezes por semana, faça download do Duolingo, tipo assim, muda a configuração do seu celular para inglês, vai começando a falar... É brincadeira isso que eu falo, mas assim, eu já morei fora, desde 19 anos, eu fiz meu primeiro intercâmbio para a Bahia, depois fiz faculdade na Espanha, eu sempre fiquei com medo de perder meu livro de inglês. Então, assim, e de espanhol. Sabe o que eu fazia, Amanda? Eu sempre, quando eu estou correndo, fazendo atividade física, eu converso comigo em outra língua. Conversa contigo mesmo. Tipo assim, os meus pensamentos, as minhas ideias, assim, às vezes, quando eu estou fazendo algumas atividades, e a principal, hoje em dia eu já relaxei um pouco disso, porque eu acho que já estou num nível que não perco muito. Mas assim, estou correndo, estou fazendo alguma atividade física, estou viajando no meu neto, estou viajando em outra língua. E sabe o que eu fazia lá no início, que eu estava aprendendo a língua? Eu pegava desenho da Disney, assim, que eu já sabia da história, e botava tanto o áudio quanto os subtitles, né, a legenda, tudo na língua que eu queria, ou espanhol, ou inglês, ou enfim, o que fosse. Porque eu já tinha noção do que era a história e já começava a fazer a assimilação das palavras.
Cada Isso também me semana, ajudava bastante. cada semana custando $300, se a gente for falar hoje o custo da moeda, aqui você está pagando mais de R$ 1.000. Então, assim, por favor, tenta economizar o tempo que você vai fazer para a gente poder ter o maior aproveitamento da sua renda e para você poder chegar aqui na Austrália com mais confiança e mais autoestima, porque quem fala o básico, do básico, do básico, do básico, vai chegar aqui outra coisa. É verdade. A gente pode falar que não, vai dar tudo bem, vai todo mundo te ajudar no aeroporto. Não. As pessoas não vão te ajudar no aeroporto, as pessoas vão ser gentis com você, mas você tem que entender que as pessoas também têm a vida própria delas. Então, você está tentando parar alguém para perguntar informação de um trem, a pessoa está quase perdendo o trem dela. Então, assim, tenha pelo menos um conhecimentozinho do básico, prepare-se para o intercâmbio. Você vem em fevereiro, você tem bastante tempo para chegar aqui mais preparado. Exatamente, exatamente. A última pergunta, a Monize perguntou: quanto tempo vou poder ficar na Austrália após terminar o mestrado? Quantos anos a Muniz tem? Desculpa, você vai ter que responder para a gente. Monize, coloca a sua idade e a gente vai analisar o seu caso. Michel Nunes, obrigado pela dica. É isso, é um prazer. Vamos continuar falando aqui dos produtos, então, que a gente já vai fazer esse wrap-up dos produtos e depois nós vamos fazer um agradecimento para vocês no grupo de WhatsApp também. Nós vamos colocar o nosso time todo. Oi? 33, a Monize. Monize, data de 32. O negócio é o seguinte, olha, não estou querendo te colocar terror, mas você pode aplicar para o Graduate Visa até você completar 36 anos. Vamos falar que você precisa aí de 6 meses para chegar aqui, você vai começar o seu curso com 33 anos, você vai terminar o seu curso com 35 anos, você vai ter férias. Monize, você tem, se depois do Senado, você vai ter 2 anos de curso, 2 anos de Graduate Visa, se você conseguir cumprir as condições do visto, que é não cometer nenhum crime na Austrália, ter terminado o curso de período de inglês até abaixo de 36 anos. Então, se o seu planejamento é vir para a Austrália, você tem que entrar em contato com a gente agora. Já combina com a ajuda de vocês pegarem o mesmo jogo. Já vou vir no mesmo outro até Não, a gente tem uma outra pessoa também, a Gabriela, que quer vir rápido. Gabriela quer Já começar o mais rápido possível. Já monta o grupo de WhatsApp de vocês aí. Ó, Vou fretar um avião, meu destino Deus do IC. Começar uma mala, vem pro verão, chega no verão, gente. Verão, melhor época dessa Austrália, não tem igual. E se for vir para Queensland, pode vir qualquer. Se for vir para Brisbane, não tem problema não. Hoje está um dia frio. Tipo assim, meu filho teve que ir para aula de calça. 25 graus. 25 graus. Mas vamos lá, Ti. A gente tem dentro ainda do Grupo CA parcerias com universidades públicas, né? E muitas pessoas às vezes me perguntam assim, tá, Amanda, mas só um pouquinho. Se a universidade é pública, como que ela faz parte da ICA, né? O que a ICA faz, na verdade? Ela administra toda a parte de recrutamento de estudante, toda a parte de marketing, utilizando do quê? Da metodologia, da VIU, da metodologia da universidade, tudo bonitinho, e a gente abre os campos de diferentes universidades em diferentes lugares. A VIU em Melbourne, ela é do estado de Victoria. Ela é a Universidade Pública de Victoria. Nas cidades de Sydney e de Brisbane, a ICA faz toda essa administração. Ah, Amanda, mas é pública, então eu não pago nada? Não, gente. O australiano também paga educação aqui. Exatamente. Todo estudante internacional vai estar pagando uma FII para estudar na universidade, seja ela pública, seja uma faculdade privada, não importa. O que a gente tem hoje de benefício dentro de uma USP? Se a gente estiver falando em São Paulo, e a gente estava comparando antes uma Mackenzie com uma USP, se a gente for botar aí privada e pública. Então, dentro da USP, que seria a VIU, né? A gente tem hoje o MBA Global na cidade de Sydney, com bolsa de 50% para os estudantes internacionais. Qual é a diferença do MBA Global para o programa de Project Management e Business? Entendi aí. O foco é completamente diferente. Por quê? Né? Por quê? Porque o MBA Global ele vai literalmente pegar toda essa variedade, né, de profissões do mundo e vai te preparar o quê? Para uma visão global de empreendedorismo, de desenvolvimento de projetos, de tudo. Mas é uma visão global, tá? O MBA em Project Management, ou seja, mestrado em gerenciamento de projetos, ele vai te preparar para aquilo. Seja um engenheiro, seja uma arquiteta, enfim, seja até o pessoal da área de marketing. Mas é projeto. Diferente. Esse daí já vai trabalhar mais estudo de caso, mais, por exemplo, empresas da área de construção, aí depois empresas da área de transporte, aí depois empresas da área de fazer um trabalho sobre Kmart. Um lançamento de produto, o que eu preciso fazer, enfim. Então, essa é a maior australiano diferença. Conhece a VIU? Claro. A gente tem bastante australiano na VIU. E daí o pessoal está me perguntando, tá, Amanda, mas peraí, vamos lá. Antes, o que era? Qual que é o valor anual da VIU? Né? O valor anual da VIU antes, ele era
37 mil dólares, né? 36 e pouquinho. Hoje, o valor da VIU anual é aquele ali, ó, 18.500. Para pagar por mês 2.300. Exatamente. Quando ele está aqui, E quando a outra universidade, Tiago, para de comparar com provedores. Não, esse aqui, gente, eu sou uma pessoa muito direta, eu não quero perder o tempo de ninguém, nem o seu, nem o da Amanda, nem o meu. Eu quero explicar para vocês como é que funciona. Esse outro provedor, que há muitos anos atrás fez uma bolsa similar, não tinha como pagar por mês. Ninguém paga por mês na universidade aqui, gente. O pessoal da BIU realmente está fazendo um produto que é top. O pessoal do Grupo IC está fazendo um produto que é muito bom, que é realmente para atrair quem quer vir para cá. É a primeira vez que a gente tem plano de pagamento para cursos universitários. de uma universidade pública. Porque senão vocês pagariam em 3 vezes. Tiago, mas isso aí é o fator mais decisivo? Não, isso é um fator adicional para facilitar a sua vida e para você não enrolar de chegar aqui agora. Exatamente. E outra, né, Ti? Que é uma coisa que a gente já estudou muito o mercado latino para entender Gosta, que... bora casa vai. Exatamente. A gente está acostumado, é cultural para nós, brasileiros, não só para nós, mas a Latinoamérica em geral, o quê? Fazer o parcelamento. Quando a gente fala, não, você vai ter que pagar o primeiro ano da sua faculdade inteira, você fala, o quê? Não existe isso. Não tem como. A primeira coisa que a Bia fez quando ela chegou aqui foi fazer o Afterpay. O Afterpay é uma modalidade, é uma empresa que ela parcela aqui em 4 vezes, mas 4 vezes assim, é a cada 2 semanas. 15 E ela falou assim, nossa, eu me senti de volta na realidade, porque o brasileiro ele tem que ter uma coisinha ali para parcelar, entendeu? Aquele dia que você está triste, você não tem um dinheiro completo para você cuidar de você, você vai ali, compra uma bota nova ali, paga em 4 vezes. Mas é um hábito de consumo nosso e é legal a gente ver que o provedor está escutando, né? O nosso hábito de consumo e facilitando para a gente poder consumir. E o que a gente faz, Tia? A gente entrega para o estudante o quê? A carta de aceitação da universidade com o plano de pagamento. Ali ele já tem todas as datas, então ele consegue se planejar bonitinho. Eu vou pagar então data, Amanda, tive um problema. Perdi meu emprego, alguma coisa aconteceu. O que eu faço? Você vai solicitar uma fee extension. Então, o que significa? Eu não posso pagar agora, mas eu consegui alguns shifts daqui e tudo mais, eu vou ter dinheiro daqui 2, 3 semanas. A gente faz essa extensão para auxiliar o estudante. Show de bola. Então, existe o cuidado da universidade para com o estudante em todas as fases dele dentro da Austrália. Não, para mim, ó. Não. Tivemos uma dúvida do João Medrado. Olá, acabei de me formar em administração, estou fazendo um curso de análise de dados e quero me especializar em ciência de dados. Legal. Oferecem cursos voltados para essa área? Temos Como é o mercado de trabalho? Deixe mais coeso, tenho 24 anos. 24 anos, nossa, perfil perfeito, meu tio. Fala inglês, João? Ô, João, avisa pra gente se você fala inglês, quais são as plataformas aí que você está usando para Python, se você está, tipo assim, está fazendo desenvolvimento. Conta um pouquinho mais pra gente, mas a gente tem mais de uma opção para você. A gente tem várias, na verdade. Com várias. esse curso, eu consigo o que o meu partner para trabalhar full time? Sim. A Débora perguntando. Curso de mestrado, sim. Quando o main applicant não consegue trabalhar full time. Isso a gente já deixou bem claro, né, pessoal? Só na pesquisa. Só na pesquisa. Mas o seu cônjuge, sim. O seu partner pode trabalhar full time. Casal não é para vir estudando inglês e inglês. Exato. É para vir fazendo mestrado, porque é muito bom para a família quando um trabalha full time. O clima da casa fica outro. E se a gente for pensar, Ti, olha só. $300 por semana, em média, né? Vai, em média. $300 por semana nos 2 primeiros anos, com a possibilidade de um 485. Para 2 ainda? Que é o visto de Postgraduate Visa. Os 2 podem aplicar? Na verdade, se a gente diluir, o cara pagou $150 a semana. Muito justo. Ô, Isa, o João, a gente tem a opção de colocar para ele o curso de TI, a gente pode pensar para o João, não tem muito a ver, né? A gente tem opção de contabilidade? A gente até tem, mas eu não sei se no caso dele o melhor seria o mestrado em Business Analytics. Eu acho que seria também, mas estou pensando no contabilidade só para aquela primeira pessoa lá que passou pela minha cabeça. A gente tem com 50%? Com 50% não. A gente tem com 20%, né? A gente tem. Quando a gente está pensando nesse curso de TI, a gente pode seguir em 2 caminhos. Que o primeiro é o Business Analytics. Isso. E o outro é você ir para uma área de TI. Esse Business Analytics é um business mais voltado para a área de business de management. Não é tanto TI. Se você quer voltar mais para a área de TI, por favor, faça o mestrado da área de TI, porque esse é um mestrado que vai te auxiliar a conseguir skills assessment para a área de TI, que é uma área de um pouco maior demanda do que a área de business, tá? Mas Business Analytics, hoje a gente brinca que dado vale mais do que petróleo. E na Austrália, a gente tem essa facilidade da gente ter muitas informações. Então, você vai entrar no site do IBS, que é como se fosse um PGR aqui,
Sim, Tem informação sobre qualquer coisa que você imaginar na sua vida. tudo. Então, o país realmente dá muito valor para essa questão de dados e o mercado de trabalho, assim, é fantástico. É absurdo. 24 anos ainda vai chegar aqui arrebentando. O João respondeu. Ele falou, fala inglês, entendo tudo e escreva aprimorando a minha pronúncia no momento. Tem que fazer um pouquinho de AP, cara. É. Ô, João, se você tiver condição financeira, cara, vamos conversar, conversa com o nosso time, porque o quê? Talvez o que você precisa é pegar ali 20 semanas de AP, que seja, 15 semanas de AP, e aí você decide se você quer fazer o curso mais voltado para a área de Analytics ou se for para a área de TI e for um agente de migração registrado. Amanda, me perdoe aqui, porque eu estou só dando minha opinião, você pode dar a sua depois também. Eu acho que essa é uma skill que se você faz para TI, você não vai focar tanto só em dados e você vai expandir um pouco a sua possibilidade de permanecer aqui na Austrália. Com toda certeza. Mas na parte da carreira, talvez o Business Analytics vai ser alguma coisa que você vai gostar mais. Mas eu acho que na TI também acaba abrindo um networking maior para ele, né? É. Mas uma coisa só que eu queria lembrar, Tia, a gente está falando em AP, a gente não AP. explicou para eles o que é. Pessoal, dentro da classificação dos cursos de inglês, a gente vai ter o inglês geral, que é para aquela galera que ainda não fala inglês, que tem que começar de algum lugar, então vai vir no básico. E depois tem o EAP, que é EAP, que significa English for Academic Purposes, que é inglês com propósitos acadêmicos. Ou seja, vai preparar vocês para fazer o curso de vocês, que seja um VET, uma especialização, um mestrado ou até um mestrado da pesquisa. Então, esse é o curso principal, com um foco 100% acadêmico, para te preparar depois para fazer o quê, Ti? Apresentação oral que você tem que fazer lá no meio do grupo, para escrever todos os seus assessments, que vão ser os trabalhos que você vai ter que apresentar para os seus professores. Então, o foco ele é um pouquinho diferente daquela coisa do descobrir cor, letra, número, assistir vídeo, fazer aquilo tudo. É o foco bem acadêmico mesmo. Perfeito. Então, assim, é bem diferente de um inglês geral, porque ele vai te preparar para você fazer o seu curso universitário e ele vai dar confiança de que você já tem um pezinho ali e não vai assustar. Então, a gente tem... Exato. Júlia, eu estou te usando como exemplo aqui, porque eu gosto muito de você, eu sei que você foi dedicada. A Júlia já conhece o sistema de educação da Austrália, então ela vai chegar aqui, ela mata a bola no peito, ela só toca para o lado. Se às vezes você não conhece, você pegar um pouquinho de AP, 5, 10 semanas, é assim, opa, deixa eu me localizar aqui, melhorar um pouco mais meu inglês, para quando eu chegar ali não ser um choque, para até a experiência ser um pouco mais leve, né, Amanda? Com toda certeza. E tem muito estudante que chega para a gente e fala, gente, passei na minha prova de inglês, estou pronto para entrar no mestrado, mas faz muitos anos que eu já moro no Brasil. Fiz meu intercâmbio lá, sei lá, Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, há 1000 anos atrás. Trabalho com inglês, mas muito escrito, muito mais do que falado. Eles pedem para a gente, inclui 5 semaninhas, só para eu me ambientar, Eu acho que para eu chegar um mêsinho faria antes do isso. meu mestrado. A Isa fez isso. A Isa, que é o nosso marketing, falava inglesaço, fala inglesaço, maravilhoso, fez um pouco de AP aqui. A Vanessa que trabalha com a gente também fez um pouco de AP antes de nós fazendo a faculdade delas. E assim, eu acho que isso dá a confiança, sim. Com toda certeza. Vamos falar das matrículas agora, pessoal? Vamos. Ó, o povo fala, meu Deus do céu, é muita documentação. Não é, Thiago. não. Nem, velho. É Não muita não. documentação, vou ter que matar uma árvore de folha que vou ter que entregar. Tudo online. Exato. Pelo amor de Deus. Vamos lá, gente, super simples. Passaporte, obviamente. Se ainda não tiver, porque a gente está falando com a galera do offshore, manda o ID, manda a carteira de motorista. Manda o antigo que tem vencido lá. Pode ser também. Por que a gente pede isso, pessoal? Para a gente não errar nada no spelling do nome, do sobrenome, da data de aniversário. Porque às vezes a gente quer de um E, de um W, de um A no nosso formulário de aplicação. Então é importante que a gente tenha essa documentação certinha. E é engraçado, né? O pessoal acha, ah, não, mas meu nome é Thiago, todo mundo conhece. Gente, é assim, eu não sei nem como é que eu falo meu nome. Toda Com vez... H, com não, CH, como é que é? Tem dia que eu falo, cada dia vai do meu humor. Tem dia que eu me apresento como Diego, depende da pessoa, Thiago, Diego. Então, assim, os nossos nomes são normais pra gente, né? Mas pro Exatamente. admissions aqui não é não. O meu nome é Amanda, que é uma coisa super tranquila, eu já virei amêndoa aqui, né? A mesa é bem mais normal, né? A Isadora aqui, por exemplo, ela ficou chique, ela virou easy. Easy, olha, maravilhosa. O que mais a gente precisa, Ti? Academic Transcript. O que é isso, gente? E Completion Letter. Mas, Amanda, que documento é esse? Código escolar e certificado de conclusão do curso. Exatamente. Original e traduzido, né? Certíssimo. Porque o nosso time de admissions aqui, ou seja, a nossa equipe que vai gerar a carta de aceitação, nem sempre é brasileira. Eles aceitam a tradução do Google? Aceita a tradução da agência. É que se for do Google e a gente fala assim, eu vi, eu certifiquei. Então, beleza, a gente tem... A gente consegue, tá? English Proficiency Test ou Placement Test. O que é isso? Nada mais do que o linkzinho que a gente vai mandar para vocês para a gente ver o nível de inglês, ou se vocês já fizeram IELTS, TOEFL, Cambridge,
qualquer uma, o PTE também, tá? Qualquer uma dessas provas de proficiência, manda para a gente certificado, tem que ter sido feito aí nos últimos 8 a 12 meses, né? E a gente não pode aceitar Cambridge, na grande maioria das vezes, porque o Cambridge, e também porque o Cambridge tem validade para a vida inteira. Então, o estudante fez, sei lá, 10 anos atrás. Aí é complicado, Mas faz a nossa provinha, não tem problema não. Uma hora ali, arrebenta, assim, tudo. GS Form. O que é o GS Form, galera? Aí o pessoal reclama um pouquinho. Ah, eu sei. Mas O assim, mas não é povo- nada demais, gente. Vocês vão fazer um trabalho, vocês vão estudar na universidade. Se não conseguem responder o GS Form com paciência também ali. O que é um GS, gente? GS significa Genuine Student, ou seja, estudante genuíno. O que é isso, Ti? Hoje, para a gente aplicar o visto, a gente sabe que existem ali as 4 perguntas da imigração, certo? Eles vão perguntar: o que você está fazendo? O que você já fez? Por Sua que você quer história, esse cumpriu estudo? todos os vistos. Exatamente. A gente nada mais pede do que essas perguntas sejam um pouquinho antecipadas, nos enviem essas respostas todas e explicando mais aprofundadamente por que da escolha daquele curso específico. Ou seja, por que o cara que é um analista de dados quer fazer uma mestrado E em o time TI? da Hello revisa, porque a gente sabe que isso é a garantia de que vocês vão ter o visto aprovado ou não. Amanda, taxa de aprovação de visto para as pessoas que estão aplicando para o curso de Higher Education, ela, mesmo nesses períodos que a gente teve uma quantidade maior de recursos, ela sempre girou ali entre 98%, 99%, em alguns meses até mesmo 100%. Quando a gente fala isso não da Hello, mercado brasileiro inteiro. Uhum. E a gente teve ali, por exemplo, no mês de junho de 2024, uma taxa de aprovação de visto para cursos vocacionais girando ali em torno de 70%, para vocês entenderem a diferença. O curso Higher Education, a não ser que uma tragédia ocorra, um erro ou um problema médico, um problema de caráter, o curso de Higher Education faz. Exatamente. E o currículo é o último documento. Vou ler. Bom, simples, super, super simples. Está com dificuldade? Tem um site novo, chama ChatGPT, ajuda. Ajuda também. Verdade, tira dúvida. Melhorar isso que eu falei, né? Não é assim, escrever para esse e esse. Eu melhorar essas ideias, deixar de uma forma de que fique claro. Exatamente. Porque desse curso, quais são as matérias? Isso é uma coisa legal. Analisem a estrutura curricular do curso, galera. Vejam as matérias A, B, C e D, o que vocês se identificam, o que vocês não estudaram no passado na faculdade de vocês ou na pós-graduação, por que aquelas matérias são importantes para o desenvolvimento profissional de vocês. Então, isso é muito bacana de pegar o detalhe para um case officer chegar e falar: não, peraí, esse cara realmente estudou o motivo pelo qual ele está aplicando para isso aqui. Então, isso também é muito importante. E é isso aí, gente, mais nada. E, gente, o time da Hello, vocês estão no nosso grupo de WhatsApp. Nós fazemos isso aqui há muitos anos. A gente acredita muito nos programas de Higher Education. A gente vai chegar aqui na Austrália, vocês vão ter acesso a escritórios super bacanas, assim. O time é super profissional. Estão vendo aqui que a gente está na nossa agência, essa agência que tem um computador para vocês, né? Então, a gente sempre, todas as nossas agências da Austrália, disponibilizam café, água. É realmente um lugar para vocês virem, se sentirem à vontade, se sentirem seguros. A gente dá o suporte, o clube de WhatsApp que a gente tem quando a gente chega aqui na Austrália também, suporte para os vistos. E, assim, honestamente, todos vocês que vão fechar um programa de Higher Education para vir aqui, quando vocês obtiverem a carta de referência de vocês, eu, Thiago, me disponho a oferecer a minha consulta que custa $150. Ela não terá custo para vocês, a Isadora vai gerenciar isso. Então, obteve a carta de aceitação da universidade, aplicou a carta de aceitação da universidade, eu vou bater um papo com vocês para explicar um pouquinho dos caminhos migratórios e para vocês terem certeza de que vocês estão fazendo uma consulta médica, estão tendo uma decisão acertada, nossa consulta que custa $150. Tá vendo, gente? Vamos sair da live com desconto. E olha, 50%. A gente tem mais dúvida aí da turma? Perguntaram bastante. A Júlia amou suas dicas. Não, a Júlia tá vindo aí, se não for da vez, não vai ficar triste, né? Ela morou aqui. Mas pode ir para Sydney também, Júlia, que eu te encontro lá, tá? Eu moro em Sydney, mas eu tenho rodinha no pé, né? Então eu estou indo aí. Em todos os lugares, onipresente. Se bobear, daqui a pouco, que qualquer dia deixa que vem outro lugar. Com certeza. Pessoal, a gente vai conversar com vocês bastante nos grupos de WhatsApp, tá? No nosso grupo de WhatsApp. A gente conta com a participação de vocês e a gente espera que vocês tenham conseguido tirar as dúvidas aqui e que o nosso tempinho tenha sido valioso para a vida de vocês. Obrigado, continue seguindo a Hello nas suas redes sociais, continue seguindo a Hello Espere também, e para mais informações você pode sempre ter contato com a gente. Tá bom? Obrigada, pessoal. Uma ótima noite para quem está no Brasil
Um ótimo dia para quem está aqui na Austrália e em nome da ICA, queria mais uma vez agradecer a Hello e falar que também fico à disposição de vocês, com uma disponibilidade absurda aí durante a semana. Pode me mandar mensagem, não tem problema não. A qualquer hora, qualquer dia, a gente está aí junto com o pessoal da Hello, tentando montar o melhor plano de estudos para vocês. O pessoal agradeceu aqui. Obrigada, pessoal. Obrigada. Obrigado, pessoal. Acho que a gente fala tanto e tão rápido, Amanda, que no final até cansa, né? Cansa, né? Senhora, Tá vendo? eu sei. Gente, A gente agora tem muita se energia. Mas eu vou ser sincero, tá do meu lado da Amanda, tem muito dia que não é muito bom, não, que a gente é too much, não tem com você, não. Verdade. A gente planejou o quê? 1h30, né? A Isa É. falou, Amanda, é só 1h30, porque se deixar para o Thiago, eu vou ficar até terça-feira que vem conversando. É isso aí, turma. Boa semana para todo mundo aí. Obrigado. Valeu. Obrigada. Boa semana pra vocês, hein? Boa semana. Boa semana. Mandou aqui boa semana no Valeu, áudio. viu? Obrigado. Hoje também. Obrigada, pessoal. Valeu! Valeu.